legislativa ordinária da 19ª legislatura. Informo que estão presentes neste recinto os deputados professor Cleiton, Roberto Andrade, Beatriz Cerqueira e ex-presidente deputado Cássio Soares e também, de forma online, o deputado doutor Eli Tarquínio, que compõe o quórum. A presidência suspende esta reunião por alguns minutos até a sua retomada. Anterior considera aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir a senhora Ivna de Sá Machado de Araújo, gerente de compras de materiais e serviços da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante a comissão na condição de testemunha para esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período investigado. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Tárcio Duarte de Tassis, advogado da CEMIG, em que solicita justificadamente o adiamento da oitiva do senhor Eduardo Soares. Esta presidência informa que deferiu o pedido e a oitiva do senhor Eduardo Soares, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 20/9, às 14 horas. A justificativa traz que hoje acontece reunião do Conselho de Administração da companhia, da qual participa o convidado para a oitiva, senhor Eduardo Soares. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa a senhora Ivna de Sá Machado de Araújo e seu advogado, doutor Rogério Magalhães Leonardo Batista. Aproveito o momento para registrar também a presença do doutor Tárcio Duarte de Tassis, advogado da Companhia Energética de Minas Gerais. A presidência comunica que a convocada presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissada ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme a legislação pertinente. Informa aos parlamentares que o relator disporá de até 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Eu registro mais uma vez a participação e presença aqui nesta reunião do relator, deputado Sávio Souza Cruz, da deputada Beatriz Cerqueira, do deputado professor Cleiton, deputado Zé Guilherme. De forma remota participa o doutor Eli Tarquínio, que também é membro desta reunião. Eu solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Ivna de Sá Machado de Araújo, tenho 41 anos, sou casada, tenho 2 filhas, sou administradora e moro em Belo Horizonte. Muito obrigado. A senhora é funcionária pública concursada da CEMIG? Sim, senhor. Desde quando? Desde 2006, tem 15 anos. Qual cargo a senhora ocupa atualmente? Hoje eu sou gerente de compras de material e serviços. Ok. Com a palavra agora o deputado relator Sávio Souza Cruz para que faça os seus questionamentos. Boa tarde, presidente. Cumprimento todos os deputados, colegas presentes, deputada Beatriz Cerqueira, deputado Eli Tarquínio, remotamente, nosso sempre decano, e que sempre contribui tanto com sua experiência, suas luzes, sua cultura, nosso deputado professor Cleiton, deputado Zé Guilherme, a senhora Ivna, demais pessoas que nos acompanham. Senhora Ivna, a senhora substituiu o senhor Leandro Corrêa de Castro no cargo de gerente de compras? Sim, senhor. A senhora sabe o motivo de afastamento do senhor Leandro?
Eu tive conhecimento que a liderança de suprimentos foi afastada por motivo de uma denúncia. Antes de ser gerente de compras, a senhora era responsável pela gestão de imóveis da CEMIG. Exatamente. A senhora participou da alocação do imóvel em São Paulo? Do imóvel escritório? Sim. A senhora foi orientada a escolher especificamente alguma região ou especificamente a locação em algum endereço? Quando nós recebemos a demanda, vieram alguns requisitos que a gente deveria verificar, dentre eles a localização da região, na cidade de São Paulo. Quais foram os critérios de seleção? A senhora foi orientada a escolher sempre dentro do edifício JK Iguatemi, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo? Bom, senhor deputado, como eu falei, né, já veio alguns requisitos, dentre eles a localização, e com base, né, nos procedimentos que a gente trabalha, nós verificamos as oportunidades naquela localização. Então, foram feitas 3 orçamentos de escritórios de coworking, né, que é ambiente compartilhado, e também um imóvel próprio, né, locado. Só que este imóvel locado, ele se fez inviável financeiramente pelos custos. Exatamente. No processo de contratação foram selecionadas 3 empresas, o WeWork, Regus e GoWork. É coincidência que todas estavam localizadas no edifício JK Iguatemi ou suas proximidades? Enfim, quem definiu que o escritório da CEMIG teria que ser nessa região e por qual motivo? Nós recebemos essa demanda do gabinete da presidência. Então, eu não sei exatamente falar por que da região. Então, a presidência definiu que precisava ser no Shopping Iguatemi ou nas imediações, mas não explicou por quê. Entre as empresas analisadas, ao final, a CEMIG decidiu contratar a de maior valor, que foi a WeWork. É comum isso na CEMIG, se fazer 3 orçamentos e contratar o mais caro? Senhor deputado, na época foi feito um estudo, né, técnico, levando em consideração não só os requisitos, né, passado, como também as funcionalidades, o tamanho da sala. E quando essa contratação ocorreu, ela aconteceu, acho que era em agosto ou setembro, não me lembro bem, a gente já estava no período de pandemia. E para a lotação de pessoas que utilizariam essa sala, seria necessário uma sala maior. E naquele momento, dentre as 3 que haviam sido orçadas, somente a WeWork tinha uma sala com o espaçamento mínimo do protocolo de saúde, de 2 metros de distanciamento. Esse foi o motivo, né, de classificação dessa empresa. Aí restou entender o objetivo dos 3 orçamentos. Não seria o caso de pegar mais 3 orçamentos na área exigida? Senhor deputado, na época a gente não tinha mais tempo, né? Precisava de fechar essa contratação. Era urgente abrir esse escritório? Não era urgente, né? Porque já tinha essa solicitação já tinha acontecido durante muito tempo. Precisava ser finalizado, porque já tinha datas de outras reuniões que os diretores da CEMIG teriam lá em São Paulo, e era necessário fechar esse contrato. A CEMIG viveu algumas décadas sem escritório lá, mas de uma hora para outra era urgente fechar? Eu não sei te responder, senhor deputado. Surgiu uma necessidade urgente de ter um escritório amplo, próximo à área mais cara do estado de São Paulo, no Shopping Iguatemi, e tinha que ser urgente. Pela leitura da PD da contratação da WeWork, depreende-se que a estratégia de abrir uma filial em outro estado era para a CEMIG se livrar do recolhimento de diferença de CMS para o estado de Minas Gerais, em suas operações de venda de energia. Ou seja, vendendo energia a partir de uma filial de São Paulo para uma empresa situada em outro estado da federação. Não haveria diferencial de alíquota de CMS a ser recolhido para o estado de Minas Gerais. Como a senhora explica isso? Senhor deputado, eu não vou conseguir responder essa pergunta porque eu não trabalhava, né, com essa atividade. A minha atividade se restringia à questão da gestão dos imóveis mesmo. Aparentemente, isso envolveria um prejuízo para o acionista majoritário da CEMIG, que é o Estado de Minas Gerais, né? Quando deixasse de recolher impostos, tributos no Estado para recolher em São Paulo. Né?
Quem é o gerente responsável pela contratação das empresas Nova Energia e Brascoper? A senhora teve participação? O senhor está se referindo a um contrato que foi realizado em 2019? Eu não tenho aqui a data, mas foram feitas contratações dessas empresas, Nova Energia e Brascoper. A senhora participou dessa contratação? Antes de eu trabalhar como gerente de gestão de imóveis, eu trabalhei como gerente de aquisição de material. Uhum. E nessa época houve uma licitação de cabos condutores em que foi contratado essa empresa. E essa licitação passou pela minha área na época. Esses contratos estão sob investigação, você sabe? Eu fui chamada para o Ministério Público falar sobre esse processo. Sabe se esses contratos também foram motivo para o afastamento do ex-gerente, Leandro, seu antecessor? Eu não posso te afirmar isso, deputado. Com relação ao contrato da CEMIG com a Kroll, apesar da PD ter autorizado o pagamento pelo serviço no valor de cerca de 2 milhões, está sendo pago um valor muito maior. A senhora sabe quem autorizou e por que autorizou? Não, depois de você. Diga das mulheres. Desculpa, o contrato da Kroll está sendo pago um valor maior do que o contrato? Havia sido autorizado o pagamento de 2 milhões. Sim. E está sendo pago, parece que 3 milhões. Senhor deputado, essas contratações diretas, né, elas são geridas pela área que solicitou a contratação. Nós só realizamos o processo e emitimos o contrato. Então, eu não posso te falar sobre a gestão em pagamentos. Me desculpe. Em 30 de novembro de 2020, para a gente tentar avançar um pouco nesse ponto, a Kroll enviou sua proposta para o senhor Luiz Vielekvix, deve ser algo parecido com isso, o nome dele, sócio do escritório Sampaio Ferraz Advogados. Portanto, diferentemente do que a senhora Virgínia falou a essa CPI, a proposta da Kroll não foi recebida e aceita pela diretoria da CEMIG, e sim por um escritório terceiro. A senhora, como gerente de compras, considerou isso regular? É legal a Kroll enviar sua proposta para Sampaio Ferraz, mas ser contratada pela CEMIG? Senhor deputado, eu não estava na gerência quando começou esses fatos, né? Essas cotações, essas conversas. Quando eu entrei na gerência, foi realmente só quando houve a necessidade de convalidação de atos. Isso foi em 30 de novembro. A senhora entrou na gerência quando? Eu entrei em janeiro desse ano. A senhora enviou um e-mail para o senhor Osias Galantini, questionando quais seriam os signatários do contrato da Kroll. Em resposta, ele informou que seriam os diretores Eduardo Soares e Luiz Fernando Moreira. No entanto, no final, quem assinou foram Reinaldo Passanese Filho, Eduardo Soares e o próprio Osias Galantini. Qual era a preocupação da senhora quanto às assinaturas? Senhor deputado, porque não havia ficado muito claro qual que era a área demandante, né? Eu sabia que era o jurídico, mas como eu preciso de mais de uma assinatura, né? A gente precisava de saber que não teria como o doutor Eduardo assinar 2 vezes. E aí eu fiz esse questionamento. A senhora sabe se houve pessoas que se recusaram a assinar esse contrato? Eu não tive conhecimento. Por que o senhor Luiz Fernando Moreira não assinou o contrato, sendo que ele era o presidente da comissão de investigação da CEMIG? Eu não tenho essa informação, senhor. A PD da contratação da Kroll foi aprovada em 9 de março de 2021. Em 17 de março de 2021, o senhor Leonardo Salgado informou à área de compras que a CEMIG não tinha dotação orçamentária para contratar a Kroll. Somente em 22 de abril, o mesmo senhor Leonardo Salgado informou que, finalmente, o recurso financeiro foi obtido. Portanto, tratou-se de serviços iniciados em dezembro de 2020, com autorização para contratação em março de 2021 e obtenção de recursos financeiros já no final de abril de 2021. Como a senhora interpretou isso? Bom, senhor deputado, quando chega a demanda para a gente criar o processo, né, de contratação direta e, consequentemente, a emissão do contrato, nós fazemos a verificação de todos os pontos, né, para elencar dentro do processo. E se existe algum ponto que não está de acordo, nós retornamos para ver se faltou algum documento, a área esqueceu de enviar e tudo.
Então, nossa área fez esse contato com o Dr. Leonardo, que, por sua vez, verificou que precisava de fazer o aporte financeiro na requisição de compras no SAP. Então, por isso ficou parado e a gente só libera depois que isso é regularizado. Não, mas vamos ver as datas aqui. Os serviços foram iniciados em dezembro de 2020. A autorização para contratação ocorreu em março de 2021, 3 meses depois. E a obtenção de recursos financeiros já no final de abril de 2021, mais de 4 meses após o início dos trabalhos. É comum a diretoria autorizar iniciar serviços sem sequer saber de onde virão os recursos financeiros? Senhor deputado, normalmente a gente recebe a documentação, né, completa e verifica, mas não é incomum vir alguma pendência porque são muitos documentos e alguma coisa pode ficar para trás. Esse caso ele foi muito atípico, né, ele foi uma convalidação de atos. Então, por ser uma convalidação, existiu todo um rito antes, né, uma proposta, início de contrato, que a gente não participou como área de contratação. Nós só entramos realmente no momento da convalidação. E essa convalidação foi determinada pela diretoria? Pela diretoria. Quem na diretoria? Essa demanda veio da diretoria jurídica. O contrato celebrado com a Sampaio Ferraz informa a convalidação de atos a partir de 20 de dezembro de 2020. No entanto, analisando a inexigibilidade da CROL, percebemos que a CROL enviou sua proposta para a Sampaio Ferraz em 30 de novembro de 2020. Portanto, no mínimo, a Sampaio Ferraz estava trabalhando para a CEMIG desde 30 de novembro de 2020. Por que os atos foram convalidados a partir de 20 de dezembro de 2020? Senhor deputado, essa resposta eu não consigo te fornecer. Tem que realmente... É a área que demandou essa contratação que vai poder responder, que é a área jurídica. Tá. A senhora poderia dizer se a senhora participou da convalidação destes contratos? Esse Sampaio Ferraz foi convalidado em 2021. Passou por nós. Tá. Sim. Aí, para a senhora convalidar um processo, Sim. a senhora não procura saber a regularidade, as questões anteriores, porque, ao que me parece, para você convalidar um processo, você tem que estar certa de que o procedimento anterior estava dentro de um padrão, ainda que não fosse o padrão totalmente correto, porque senão não precisaria de convalidação. Uhum. Mas você, então, não se preocupou em tomar conhecimento do que aconteceu anteriormente? Senhor deputado, a gente não entra muito no detalhe da gestão, porque são muitos contratos. Né, mas você não tem responsabilidade no processo de convalidação? Não, de convalidação a gente só processa. A gente nem chega, a gente não tem contato com as empresas, a gente não solicita proposta. Mas você não sabe se a empresa prestou o serviço realmente? Eu não sei, porque isso é a área gestora que tem que fazer. Essa é uma obrigação dela. Entendi. A sua é meramente burocrática. Carimbar o papel, arquivar, guardar. Exatamente. Bom, mas voltando nesse caso, né? Os atos foram convalidados a partir de 20 de dezembro e os serviços já vinham sendo prestados. Como ficaram esses serviços prestados pela Sampaio Ferraz sem cobertura contratual? Sabe dizer se eles foram pagos? Novamente, eu não acompanhei a gestão, então não consigo saber sobre a prestação. Mas a senhora fez a convalidação, a convalidação tem que saber se foi pago, não? Mas eu recebo, né, uma documentação da área atestando, tem uma verificação jurídica, uma nota técnica confirmando aquilo tudo. Então, uma vez que a área responsável, competente, está afirmando aquilo, né, eu mas essa área técnica competente, vamos colocar aspas aí, ela incluiu na convalidação e no pagamento dos serviços prestados antes de haver qualquer cobertura contratual? Desculpa, deputado, eu não entendi a pergunta. A senhora falou que quem faz esse trabalho é uma área competente. Eu até coloquei aspas nesse competente. E a minha dúvida é se essa área competente indicou a convalidação e o pagamento dos serviços prestados antes de haver cobertura contratual. Eu não sei te falar. Eu não sei te dar essa resposta, senhor deputado. Na inexigibilidade da Sampaio Ferraz, para comprovação de preços, o senhor Luiz Vielevix propõe por e-mail enviar trechos de notas fiscais
emitidos para outros clientes seus. O senhor Leonardo Salgado responde que, aspas, vamos tentar dessa forma. Caso haja alguma resistência interna, eu informo a vocês. Essa resistência interna a que ele se refere seria qual área? Eu não sei te falar. Resistência interna? Consta no e-mail dele. Eu não me recordo. A senhora não sabe dizer de onde viria essa resistência para que se aceitasse notas fiscais de serviços prestados a outras pessoas para justificar preço? Se não está claro no e-mail, realmente eu não vou conseguir te falar. Pela ordem, deputado. Vai em frente. Eu só quero chamar a atenção para o que acabou de acontecer agora. A depoente está dizendo para nós que não acompanha a gestão. Então, nenhum dos gerentes dos suprimentos que estão sendo acusados pela CEMIG também não acompanhavam. Portanto, cai por terra toda a narrativa de corrupção na gestão de suprimentos. Cai por terra toda a narrativa de necessidade de afastar os 6 gerentes de suprimentos. Cai por terra toda a narrativa que a CEMIG quer construir em relação a essa questão. É essa a conclusão dessa fala da senhora Ivna. Então, agradeço a senhora Ivna por esse esclarecimento importantíssimo aqui no âmbito da CPI. Me desculpe, deputado Sávio Souza Cruz, mas precisava fazer essa intervenção. De duas, uma. Ou isso, ou a senhora Ivna também será chamada, né? Vai ser afastada para a mesma investigação, já que ela também não acompanhava. Né? Mas eram essas as questões iniciais, presidente. Muito obrigado, deputado Sávio Souza Cruz. De acordo com a ordem de inscrições agora, eu passo a palavra ao deputado Roberto Andrade para suas considerações por 10 minutos e, tendo possibilidade, estender esse prazo. Boa tarde a todos, presidente, deputado Cássio, vice-presidente, relator, demais deputados. Eu vou fazer algumas perguntas, presidente, para a nossa senhora Ivne, e ela vai me respondendo. Espero que a gente cumpra aí o horário determinado. Eu queria rapidamente, senhora Ivne, que a senhora fizesse uma linha do tempo da sua carreira na CEMIG. Agora a senhora é gerente, a senhora já foi em outra época. A senhora ingressou lá para o concurso, mas, assim, bem resumidamente, quais os cargos que você ocupou, em quais períodos? Ok. Eu entrei na CEMIG em 2006, né, entrei como concursada, como analista de compra de material, atuei como contratadora e pregoeira, fiz uma coordenação durante um período. Em 2016, eu fui promovida a gerente de aquisição de material e atuei como gerente de aquisição de material até meados de 2019. De 2019 até o início desse ano, eu atuei como gerente de gestão de imóveis. Bom, a senhora, então, ocupou, senhora, por favor, até 2019, a senhora era gerente de aquisição de material. Tá, e depois de 2019, a senhora ocupou gestão de imóveis. No cargo de gerência, do mesmo nível. Exato. E a troca desse cargo de gerência é o mesmo nível de... Mesmo nível. O senhor Hudson, no depoimento dele aqui na CPI, ele diz que 6 funcionários da área de suprimento foram afastados por denúncias de corrupção, favorecimento, assédio moral. Ao contrário do que o professor Cleito disse, né, uma coisa é falta de conhecimento do que se está contratando, outra coisa é envolvimento em corrupção, em favorecimento e assédio moral. Perdoe, professor Cleito, perdoe, deputado Sávio, mas o depoimento da senhora Ivne, ela disse que ela não tinha conhecimento do contrato. Né? Ela pode até ter sido displicente, me perdoe, não estou fazendo nenhuma acusação, nenhuma leviandade, mas a denúncia que a CROL está apurando é de corrupção. São coisas bem diferentes.
É o meu entendimento. E a senhora sabe me informar se a contratação da CROL foi motivada por esse esquema de corrupção que foi citado aqui pelo senhor Hudson? Sim, eu tive conhecimento. Se me permite, deputado Roberto. Pois não. Teve mais algum objeto a contratação da CROL ou especificamente este objeto? Não, é objeto de procedimentos de investigação, se não me engano. Referente a essa investigação de denúncias oriundas do Ministério Público? Da questão do setor de compras e suprimentos? Perdão, se a contratação da A CROL... teve por objetivo a investigação referente a essa denúncia de corrupção do setor de compras e suprimentos. Teve mais algum objeto além deste? Eu não sei se eles estão investigando mais algum caso. Mas no contrato especifica qual é o objeto. O objeto é o procedimento de investigação. Presidente, posso continuar? Claro, me perdoe, deputado. Obrigado. Bom, esse contrato com a CROL, como foi dito, foi feito através do escritório de advocacia e através da diretoria. Naturalmente, não passou pela gerência, porque era para investigar exatamente a gerência que seria responsável pela avaliação, convalidação desse contrato. Exatamente porque, imagina aí, a senhora pode afirmar, se já tem conhecimento disso ou não, seria mesmo que contratar a raposa para tomar conta do galinheiro. Né? Se estavam contratando a CROL exatamente para investigar aqueles que eram responsáveis pelo contrato. O que a senhora pode me dizer a mais sobre esse contrato da CROL? Sobre essa investigação? Perdão, deputado. Seria a razão desse contrato ter sido feito de uma maneira com esse escritório de advocacia, não dentro dos padrões, dele não ter passado nessa gerência? A informação que eu obtive foi que, nesse caso, foi necessário fazer a convalidação de atos justamente porque o objeto da investigação era a área de contratação. Com essa mudança dessa diretoria, o afastamento dessas pessoas, o que mudou, né, e se mudou na área de suprimentos da CEMIG? Senhor deputado, eu não sei, nós continuamos contratando, mudou muito, assim, no sentido de estamos contratando muito, né? Continua contratando muito. Aqui nessa CPI, eles estão falando muito em inegibilidade, mas o senhor Hudson, né, demonstrou aqui que houve uma redução de pouco mais de 7%, por pouco menos de 50% de contratação por inegibilidade. Essa questão de inegibilidade sempre foi uma prática utilizada, né, a senhora tem muitos anos de CEMIG, sempre foi utilizada pela CEMIG, notadamente por consultorias, assessorias, escritórios. Sim, a inegibilidade ela é uma das modalidades previstas na lei, né, e sempre tivemos processos de inegibilidade. Sim, eu não tenho dúvida que exige na lei, mas eu estou dizendo dentro da CEMIG, em diretorias passadas, se isso é uma prática da CEMIG, se essa diretoria, porque a informação que nós temos dada pelo senhor Hudson é que ela continuou usando essa prática permitida por lei de inegibilidade, mas que inclusive diminuiu. Então, estou perguntando se sempre isso aconteceu, né, a senhora está lá desde 2006, isso é uma prática rotineira nas administrações da CEMIG. É complicado fazer um acompanhamento histórico, porque eu fiquei um período fora, né? Mas o que eu posso falar para o senhor é que nós sempre tivemos inegibilidade, sim, né? Sempre foram realizadas, sejam elas de material, de serviço. Pelo menos desde 2016, a senhora estava na gerência. Então, desde 2016 para cá, a senhora pode dizer. Sim, é porque eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Eu não entendi o que a senhora falou. Eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Estou dizendo que desde 2016 para cá, a senhora pode dizer com mais precisão desse volume de contrato de inegibilidade pelo cargo que a senhora ocupava. Se houve um aumento, diminuiu, se isso era uma prática comum da empresa. É previsto em lei, há uma legalidade, mas eu quero saber se isso é uma prática rotineira da empresa utilizar
essa modalidade de contratação. Tá. Não, a nossa rotina é o processo licitatório, né? É a licitação em si. A inegibilidade, ela acontece em menor volume, né? Mas sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Já foi apresentado aqui nessa CPI que a empresa Vison venceu um pregão de 500 milhões. Foi avaliada a capacidade econômica financeira da Vison, a capacidade os produtos dela que são reconhecidos como de boa qualidade. E completando a pergunta, a Simers, a empresa, né, de nome no mercado, participou desse pregão? Presidente, pela ordem, eu queria só para dizer que eu nunca ouvi falar o nome dessa empresa aqui na CPI. Vision? Deputado, não, ainda não. Ela só está trazendo um elemento novo. Ela está nos documentos enviados aqui pela CPI. Vamos deixar o deputado Roberto concluir suas perguntas, seus questionamentos, e, posteriormente, o senhor vai ter a oportunidade também, deputado professor Cleiton. Perdão, presidente. Estou tranquilo. A senhora entendeu a pergunta? Fazendo um resumo da pergunta. Eu estou questionando a questão se a Vision, não estou afirmando, estou fazendo uma pergunta, senhora, se a Vision ela tinha liquidez de patrimônio, se os produtos dela eram reconhecidos como qualidade, completando a pergunta se a Siemens participou desse pregão, a outra empresa Siemens, que a Vision ganhou, e se a senhora sabe por que a Siemens não participou desse pregão. Senhor deputado, o senhor sabe me falar qual o processo que é esse? Porque a Vision ela é uma empresa que ela participa de muitos processos da CEMIG. E a Siemens também são fornecedores da CEMIG durante muito tempo, né? Eles participam de vários processos. O senhor sabe, tem alguma indicação de qual processo o senhor precisa da informação? Eu sei só o valor, pelos documentos que eu... O que eu posso te falar é que a Siemens, tanto a Siemens quanto a Vision, são empresas fornecedoras da CEMIG, sim, e participam de processos licitatórios, e sempre é feito, né, a verificação de qualificação, habilitação dos proponentes. Então, se a empresa chegou a participar do certame, da etapa competitiva, e chegou a vencer a licitação, ela cumpriu os requisitos que estavam estabelecidos naquele edital. Então, a Vision cumpriu os requisitos que foram avaliados de liquidez e a avaliação dos produtos da qualidade da Vision foram avaliados. Se ela foi habilitada no pregão, com certeza passou por avaliação e sim, ela foi aprovada. Presidente, estou satisfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Passo a palavra agora à deputada Beatriz Cerqueira, próxima inscrita para seus questionamentos. Obrigada. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. Boa tarde à nossa testemunha, senhora Ivna, que está aqui conosco hoje, seu advogado, todos que têm feito o acompanhamento sistemático, né, dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Presidente, antes de entrar especificamente nos questionamentos, eu quero só fazer uma correção, porque o que eu tenho observado é a tentativa da construção de uma narrativa de combate à corrupção. Então, portanto, a contratação da CROL, a destituição de empregados de carreira de postos de gerência e superintendência, suposta postura ou documento do Ministério Público e de consultores internacionais, teriam, na verdade, todos esses elementos combinados para a combate à corrupção que existiria na CEMIG. Não é a primeira testemunha que traz essa mesma narrativa, e o que nós estamos, na verdade, identificando nos trabalhos da CPI e, ao analisar os documentos que chegam, não corrobora com essa tentativa de construção de narrativa de combate à corrupção. Então, eu só queria, deputado Roberto Andrade, lembrar, não é, daquilo que nós já identificamos no âmbito dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Partido do governador indicando contratação na CEMIG, contrato bilionário sem licitação. O problema não é a regra de determinadas situações não ser necessário licitar. O problema é utilizar esta regra para expandir
é uma gestão que está fazendo contratação bilionária sem concorrência e fazendo dessa contratação bilionária a possibilidade de subcontratações sem concorrência. A convalidação de uma situação excepcional, que nos foi explicada por várias testemunhas aqui, se tornou regra, né, combina, vamos aí, trabalha comigo, depois te pago, depois assino o contrato. É assim que a CEMIG fez com várias contratações envolvendo milhões de reais. Então, a convalidação virou regra, o que deveria ser uma exceção. E aquilo que nos espantou muito, né, beneficiar a empresa que perdeu a licitação. Né? A empresa que perdeu recentemente uma licitação permaneceu trabalhando para a CEMIG, em detrimento de uma empresa que ganhou a licitação e hoje cobra mais de 13 milhões de reais para ser ressarcida em função das despesas que ela teve e não teve autorização para iniciar os trabalhos. Então, é isso que a CPI está apurando, né? Diferente da tentativa de construção de narrativa envolvendo que a CEMIG está muito preocupada com a legalidade, com a moralidade, estaria fazendo aí o combate à corrupção. E aí, espantosamente, isso justificaria a CROL ter acesso às dependências da sede da empresa sem contrato, justificaria um contrato de quase 3 milhões e 600 mil reais ser firmado por um ok de e-mail e justificaria a CROL ter acesso a uma série de informações da empresa antes mesmo da formalização de um contrato, no momento que nós sabemos que existem várias disputas e interesses de mercado em torno da questão energética no nosso país. E uma empresa sem absolutamente nenhum compromisso formalizado teve acesso a sabe-se lá quantas informações estratégicas no âmbito da nossa CEMIG. Feitas essas considerações, as minhas perguntas. Eu tenho, senhora Ivna, um e-mail, na verdade, a gente teve a oportunidade de analisar vários e-mails, é um e-mail da senhora endereçado ao Osias da Silva. O assunto, novas contratações no jurídico, evitar alta disseminação na SL. O seu e-mail diz o seguinte: Osias, boa tarde. Nas regras atuais válidas, a exigência de parecer e todos os documentos relacionados nos processos de inexigibilidade ainda existe. Esse é o e-mail de 11 de maio de 2021. Esse foi um ponto abordado pela AI nos relatórios de auditoria que estamos respondendo e que você tem acompanhado. Explicamos a questão de um documento suprir a necessidade de outro, abre parênteses, conforme citado abaixo pelo Leonardo, inclusive, mas ainda assim foi apontado como não conformidade pelo atual regimento da IJ 04. Nesse sentido, e dada a sensibilidade do objeto contratado, peço sua orientação de como vamos conduzir, haja vista que, até que tenhamos uma IJ 04 revisada, temos que seguir a atual redação, segundo a auditoria interna. É um e-mail relativamente recente, de maio de 2021, que tem tudo a ver com o que nós estamos debatendo aqui. Este e-mail, ele questiona o contrato da Terra Tavares Ferrari Elias Rosa Sociedade de Advogados para acompanhamento e intervenção em procedimentos de investigação interna e externa. Esse escritório, cujo contrato é de R$1.080.000, com sede em São Paulo, esse escritório foi contratado convalidando atos de dezembro de 2020, aquela situação que eu expliquei, né? Começa a trabalhar aí, depois a gente assina. Isso que em linguagem popular, a convalidação. Conforme decisão da diretoria, DP 021 de 2021. Entretanto, a proposta do escritório foi enviada para Eduardo Soares somente em 18 de janeiro de 2021. Então, vamos voltar aqui na linha do tempo. O escritório foi contratado, convalidando seus atos, voltando a dezembro de 2020. No entanto, a proposta do escritório foi enviada para o Eduardo Soares em 18 de janeiro de 2021. E o contrato foi assinado em 14 de junho de 2021, convalidando os seus atos a dezembro de 2020.
Essa é a linha do tempo deste contrato. Pergunta. Ao final, essa contratação foi realizada sem o parecer jurídico, bastando as justificativas apresentadas pela própria diretoria. A pergunta é, a senhora cita aqui no seu e-mail, o que a auditoria interna respondeu sobre essa situação? É a minha primeira pergunta. Eu tive... A senhora pode só arredar um pouquinho o microfone para eu escutá-la melhor? Melhorou? Sim. Quando eu assumi a gerência, né, e logo depois eu tive conhecimento desse relatório da auditoria, né, auditoria interna, com esses apontamentos, eu conversei com a equipe, né, para poder entender essa questão dos documentos, o que estava faltando, e aí foi nesse momento que eu mandei esse e-mail aí para o Osias, porque a gente tinha naquele momento, naquele momento aquela instrução jurídica que regula as contratações diretas, né? E quando a gente observa uma ausência de algum documento, né, chamou atenção, e eu levantei essa questão, porque aí a gente encontra o relatório da auditoria, que eles elencaram ali alguns pontos, né? E após essa reunião, né, com a auditoria interna, em que foi comentado isso tudo, foi criado um plano de ação, né, um plano de ação para que evitasse, né, recorrência desses pontos. Então, um dos planos de ação saiu de lá foi que seria revisto as normas internas e o regulamento interno da CEMIG. E isso está em andamento, né, está acontecendo. Só para poder compreender, então foi formalizado agora, no ano de 2021, nesse final de primeiro semestre, início de segundo semestre, um plano de ação interno na CEMIG para... porque com base nesses apontamentos que foram feitos, né, e que foram verificados, foram arguídos, né, voltamos às áreas e foi informado que a questão do parecer não era necessário porque a análise jurídica já estava contida na PD, eu fiz essa argumentação no e-mail, né, falando que não está muito claro na norma, que aí fica dúbio, né, subjetivo, se a gente fica difícil de interpretar nós da equipe operacional. E a ação que foi tomada internamente é que essa norma jurídica, né, ela está sendo revista na companhia. Ela está passando por revisão. Mas isso não muda o que ocorreu, pode mudar daí para frente, se ela for mudada. Sim, mas aí nesse período, né, tem a validação, a auditoria está acompanhando, né, a área de controles e riscos, de que em determinadas situações em que a diretoria jurídica apresenta a matéria na diretoria, né, e expede ali na PD, né, na proposta de deliberação, os argumentos e a conclusão que estaria no parecer, aquilo seria suficiente para o processo. Se mudar a regra. Isso não está na regra. A regra não foi mudada. Então, nós estamos analisando conforme as regras que estão em vigor, que estavam naquele tempo. A gente não pode alegar o seguinte... Olha, estão pensando em mudar, não vai exigir mais nada, vai ser a regra do boteco. O boteco é meu, eu mandei vender na caderneta, vende na caderneta. Eu mandei entregar de graça a cerveja, o boteco é meu, então essa é a regra do boteco. Enquanto não tiver em vigor na CEMIG a regra do boteco, tem que colocar e analisar as questões havidas com as regras existentes nos manuais, nos regulamentos da CEMIG em vigor. Se for implantada a regra do boteco, a gente provavelmente não vai ter dificuldade em fazer essas coisas que estão sendo feitas lá, mas, por enquanto, a regra do boteco não está em vigor oficialmente na CEMIG. Oficialmente, na prática, parece que sim. Mas eu, como relator, eu gostaria que a senhora tentasse concentrar suas respostas, analisando as questões com base nas regras que estão em vigor e que estavam ao tempo em que foram feitas. Porque senão a gente... estão até pensando em mudar, quem sabe muda. Aí não tem... Não. A regra é essa. Diante dessa regra foi feito isso. É regular? Parece que não, a meu juízo. Às vezes, a seu juízo, sim. Mas eu queria fazer esse apelo que nós fizéssemos a análise, que o seu depoimento fosse embasado nas regras em vigor, e não sobre uma hipotética mudança de regras para implantação de direito da regra do boteco, que já está implantada de fato na CEMIG, pelo que a gente tem demonstrado na CPI. A senhora quer responder?
Posso, mas eu não entendi muito bem a pergunta, assim, depois. Pode repetir? Veja se eu entendi corretamente, então. A regra interna é exigir parecer. Lá na instrução jurídica, ela menciona parecer jurídico e proposta de deliberação. Não entendi. A regra interna da CEMIG é exigir parecer, sim ou não? Sim. Sim. E aí, esse plano de ação que a senhora está citando é exatamente para rever essa regra interna, que tem situações que pode ter parecer, tem situações que não precisa. É isso? Eu não sei exatamente o que eles vão revisar na norma, isso é da competência jurídica. O que Mas o que está hoje, tem lá elencadas documentação, né? A gente precisa de parecer, autorização da diretoria, tem que ter uma nota técnica, a documentação do fornecedor. Então, quando tem essa documentação toda completa, a área que está solicitando a contratação de serviço anexa a um chamado no sistema que cai para a gente e a gente processa aquilo tudo, né? Num processo, com os atos, emite contrato e dispara para as assinaturas. Quando vem alguma coisa diferente disso, né, que é o caso que foi citado, né, que não tinha um parecer, mas que tinha uma PD, a gente questiona, porque quando eu sigo a norma internamente, a gente questiona, olha, verificamos, né, a ausência desse documento. E, em todos os casos em que aconteceu essa situação, veio uma deliberação de que aquela situação era suprida pela proposta de deliberação. A proposta supre como eu estou pensando em mudar, não precisa mais? É essa a lógica? Não. Aí é no caso da contratação mesmo, do processo de contratação, não da norma. Eu não sei se eu me fiz clara. Eu não estou entendendo. Pela ordem, posso, deputada Beatriz? O que a gente está ouvindo aqui é muito grave. Senhora Ivna, a senhora está nos dando um depoimento que, em outras palavras, para quem está assistindo, o que é ilegal está se tornando legal. A senhora tem ciência, só pode parar na cadeia. Diante do que a senhora está colocando para nós, sendo conivente com uma diretoria jurídica que faz as regras e faz o jogo, que é regra de boteco. É muito sério a situação que estão colocando a senhora. Quem entende um pouco de administração pública, um pouquinho de leis das estatais, o que a senhora está colocando aqui é gravíssimo. E estão colocando a senhora numa saia justíssima. Com todo respeito, deputada Beatriz Cerqueira, mas eu precisava alertar a depoente, como testemunha que ela do quanto estão colocando-a em perigo, que é exatamente o que essa CPI está investigando. A senhora, como mãe, a senhora, como esposa, está correndo um grande perigo de ir para a cadeia. Desculpa, presidente, mas eu precisava alertá-la. Posso continuar, presidente? Presidente Castro, pela ordem. A palavra está com a deputada Beatriz, aí se ela quiser conceder a parte... Muito obrigado, deputada Beatriz. Com todo o respeito que eu tenho pelo professor Cleiton, nós estamos aqui nessa CPI, eu participei juntamente com o deputado Castro da CPI do Fura Fila, o Castro fez um belíssimo trabalho, foi aprovado o seu relatório com unanimidade. Eu acho, deputado professor Cleiton, que nós vamos ter um relatório, nós temos um relator aí, o deputado Sábio de Souza Cruz, que é um homem, né, conhecido, pode até gostarem ou não gostarem dele, mas o reconhecimento da sua inteligência, da sua capacidade, é reconhecida por todos aqui dessa casa, até aqueles que não concordam com suas posições ideológicas. Mas eu estou participando aqui hoje pela primeira vez, mas o que me deixa desconfortável é esse posicionamento que o senhor coloca perante uma testemunha, que, da maneira que o senhor falou com ela, né, que ela pode ser presa, envolvendo o nome da família, de filhos, tudo mais, a gente cria um constrangimento, até pelo depoimento, pelas coisas que ela vão falar, que ela poderia nos falar aqui dentro de uma CPI que está procurando dar uma resposta à sociedade sobre a empresa CEMIG, que é dos mineiros. Não é do governador, não é do presidente da CEMIG, tem uma parte de acionistas também que devem, né, ter até confiança na atual administração, porque até hoje eu não vi nenhuma manifestação, né, nós temos inclusive acionistas lá que têm 12% do capital da CEMIG.
Então, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, eu acho que essa colocação agora, depois no relatório do deputado Sávio, podemos até fazer todo tipo de... Ele pode fazer todo tipo de acusações, de indiciamento, mas a maneira que o senhor coloca isso aí, nós estamos criando o senhor está criando um certo constrangimento, né? Uma funcionária da CEMIG concursada, que tem uma carreira, que chegou ao cargo de gerente, que pode prejudicar, inclusive, que não está acostumada com esse ambiente. Nós estamos aqui acostumados, né, deputado Sávio, que acho que é o mais antigo aqui da Assembleia, nós estamos acostumados aqui, eu estou aprendendo ainda com o Sávio, com o Cássio, com outros aqui, aprendendo a conviver aqui com esse ambiente. Né? A gente, né, tem nossos embates, nossas discussões, mas depois vamos lá no Zezão, tomamos nosso café. Mas ela não está acostumada com esse ambiente de plenário. Então, da maneira que o senhor colocou, aí o senhor vai acabar constrangendo o seu depoimento, a sua fala, e vai levá-la num estado de nervosismo que pode, inclusive, prejudicar as informações importantes que o senhor está, inclusive, percebendo, né, dentro da sua avaliação, informações importantes. Mas quando o senhor coloca isso, faz um pré-julgamento, essas avaliações que o senhor está fazendo do depoimento dela, o próprio depoimento dela pode prejudicar o que está sendo extraído, o que está sendo aproveitado do depoimento dela. O senhor está trabalhando aí, nesse caso, contra a CPI. Me perdoe, mas tudo que ela está dizendo aqui, se o senhor está achando... Não estou achando não, deputado. Deixa eu só concluir. Tudo que o senhor está dizendo aí sobre o depoimento dela, sobre as denúncias, né, que vão ser importantes para a CPI, quando o senhor faz uma intervenção dessa maneira, a gente pode perder, né, a colaboração, a participação dessa testemunha. Seria isso, presidente? Desculpa aí o... Presidente, pela hora que como eu fui citado... A palavra continua com a deputada Beatriz, se ela quiser. Mas eu fui citado pelo deputado Roberto Andrade. Deputado Roberto Andrade, eu até peço escusas pela exaltação, mas todas as pessoas que chegam aqui no âmbito dessa CPI, a gente procura consultar quem são as pessoas que vêm. Quando a Ivna veio para cá, as referências em relação a ela são as melhores possíveis. Eu não tenho dúvida que nós estamos diante de uma pessoa do bem. Quando eu coloco que ela é mãe, quando eu coloco que ela é esposa, não é para constranger. É para que ela pense na família. Agora, não estou fazendo ilações. Com todo respeito ao senhor, eu estou aqui nessa CPI como primeiro requerente, como subrelator, vou contribuir com esse relatório. E antes de começar qualquer oitiva, eu estudo muito para estar aqui, deputado Roberto Andrade. Quando eu chamo a atenção da senhora Ivna em relação a isso, é por uma questão simples. Ela está aqui na condição de servidora. Ela tem a obrigação de, como servidora, não cumprir determinações ilegais. Simples. Há uma regra que determina a elaboração de parecer. A gente já começou aqui, deputado Roberto Andrade, a entender como que as coisas funcionam na CEMIG. Há uma regra que determina a elaboração de parecer jurídico IPD. Ela está dispensando isso. Nós temos um e-mail onde ela dispensa isso no e-mail. Quem passa essa informação para ela não tem compromisso com ela. Não tem compromisso com orientação orientação que vem de maneira informal. Então, senhora Vilda, eu peço desculpas, eu simplesmente alertei, porque a senhora está sendo vítima. A senhora aqui, para mim, é vítima. Por isso que eu não quero constrangê-la, deputado Roberto. Para mim, ela aqui é vítima de um sistema de ilegalidade. E aí, não entendi porque o senhor se dirigiu só a mim, porque quem usou aqui o termo, aqui, prática de boteco, foi o deputado Sávio Souza Cruz. Eu simplesmente reforcei. Agora, no âmbito da administração pública, o depoimento dela faz com que a gente se preocupe com o futuro dela. Que, inclusive, acabo de receber aqui até mesmo um contrato. Depois eu vou fazer isso na minha pergunta. Contrato com 2 empresas que levaram a senhora Ivna a depor no Ministério Público.
Então, deputado Roberto Andrade, o senhor sabe meu respeito ao senhor, minha admiração, mas gostaria de deixar claro que aqui não há constrangimento. Pelo contrário, quero é protegê-la pelas referências que foram dadas, inclusive trazidas aqui pelo depoente Leandro, que o tempo todo elogiou o seu trabalho. E muitos servidores da CEMIG elogiaram a sua postura. Mas eu simplesmente coloco que estão colocando a senhora, servidora de carreira, com um pai que 30 anos esteve na CEMIG, estou correto? Correto. Numa saia muito justa. Numa saia muito justa. Não me entenda mal, senhora Ivna. Presidente, obrigado. A palavra está com a deputada Beatriz Cerqueira. Senhor presidente, eu posso só me manifestar? Sim? Claro, claro. Primeiro, eu aceito as desculpas, não tem problema, senhor deputado. Eu só queria fazer um esclarecimento de que jamais eu deixaria passar um processo na minha gerência se ele tivesse uma ilegalidade. Então, eu me procurei saber exatamente se aquela situação era ilegal. E, pelo que eu verifiquei, no quesito legalidade não fere. Ele fere um normativo interno da CEMIG. Aí é uma questão de governança. E isso eu levantei no apontamento da auditoria interna para o meu diretor, e isso teve os desdobramentos, né, que vão levar, inclusive, a essa revisão. Então, é só para falar que ilegalidade eu jamais permitiria passar. Obrigada. Obrigada. Ainda dentro dessa explicação que a senhora está nos dando, da questão da regra interna, que está em vigor, quando a senhora identificou que o procedimento, né, estava ferindo a norma interna da empresa, a governança, a quem a senhora se reportou hierarquicamente superior à senhora? Ao meu diretor. Como é o nome dele? Osias Galantini. Teve alguma resposta? Sim, ele procurou, né, a diretoria, acho que a diretoria jurídica, de compliance, a gente fez reuniões com a auditoria interna, explicou a situação e teve essa deliberação, né, de que seria revisto os procedimentos internos, no sentido de simplificar as contratações, uma vez que a PD já teria esse teor jurídico que seria emitido num parecer jurídico. Então, para o diretor, para a diretoria, a PD ela supre toda a demanda. É isso mesmo? Exatamente. E, portanto, não seria, na visão da diretoria, necessário mais parecer jurídico, e essas normas internas elas estariam, nesse momento, sendo revistas. Exatamente. De acordo com o pensamento da atual direção, de que uma PD é suficiente. Isso. Isso? Ok, obrigada. Ainda dentro, a gente estava falando sobre o contrato da Terra Tavares Ferrari Elias Rosa Sociedade de Advogados, no valor de R$ 1.080.000. Esse escritório foi contratado convalidando os atos de dezembro de 2020. Só para a gente resgatar o início, né, dos meus questionamentos. Bem, foi convalidado. Né? Quem convalida algo, convalida uma ação anterior de alguém. A minha pergunta, então, para a senhora seria: quem, de fato, contratou esse escritório, cuja contratação foi posteriormente convalidada? A senhora sabe me dizer quem fez a indicação desse escritório, quem fez a negociação e quem autorizou? Senhora deputada, eu não sei o nome da pessoa. Eu recebi o chamado da área jurídica. A área? Jurídica. Jurídica. Oh. Sim. Ok. Bem, presidente, eu volto depois, no sentido de oportunizar, né, que outros colegas parlamentares questionem. Eu tenho mais umas 2 ou 3 questões, eu volto. Perfeito. Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Passo agora a palavra ao deputado professor Cleiton. Obrigado, presidente. Quem eu saúdo de forma especial, o deputado Sávio Souza Cruz, nosso relator, deputado Roberto Andrade, deputado Zé Guilherme, deputada Beatriz Cerqueira, mais uma vez a nossa depoente, seu advogado, doutor Tássio está aqui, aqueles que estão nos acompanhando. Mais uma vez, Ivna, eu quero pedir desculpas pelo tom, pela maneira, mas aqui me vem aquela lembrança, que é uma passagem bíblica muito conhecida, quando Jesus ele vira para Pilatos e diz assim: tem mais culpa quem me entregou para você. Acho que
É muito importante lembrar isso aqui, mas também quero lembrar uma coisa importante no âmbito da administração pública, ainda dentro da sua resposta. Normas internas, regras internas não têm poder normativo. Regras internas não ultrapassam o poder da lei. Sed lex, dura lex. A lei é dura, mas é a lei. E o que nós estamos acompanhando aqui são tentativas, dia após dia, de burlarem a lei. É bom lembrar também, para quem está nos assistindo, porque colocam inexigibilidade aqui como algo normal. Sim, é uma modalidade de contratação pública que está na lei, quando presentes a notória especialização e de acordo com a natureza do objeto. O que se tem falado aqui, até para esclarecer quem está nos assistindo, não são simplesmente as inexigibilidades, são as convalidações de contratos verbais feitos pela CEMIG, que depois se transformam em inexigibilidade. Vamos colocar a ordem nas coisas. O problema não é a discussão da inexigibilidade, o problema é a cortina de fumaça para contratações ilegais, escusas, que ferem o âmbito da lei. Como nós vimos aqui, o depoente Daniel Poliano, vamos resgatar isso aqui, presidente, ele disse que houve um significativo aumento de convalidações que somente seriam feitas em situações excepcionalíssimas. Houve aumento das convalidações no seu departamento nos últimos meses ou anos? Senhora Ivina. Senhor deputado, esse ano, desde que eu entrei na gerência, nós tivemos 5 convalidações. Dos anos anteriores, eu não consigo falar o número. Ok, muito bem. Queria também chamar os outros deputados para lerem o contrato da CROL. É interessante, porque às vezes a gente vê que não se leu o contrato da CROL. O contrato da CROL é extenso, amplo. Ele não se refere exclusivamente a uma investigação relacionada ao setor de suprimentos da CEMIG. Não é só isso. Não é só isso, é mentira. Se ficar nessa narrativa, isso é fake news no âmbito dessa CPI. O contrato é amplo. O contrato, ele vai falar disso, mas ele vai falar também da famosa lista de Furnas. E quem leu o valor econômico na semana passada, sabe também do famoso acórdão que saiu no Tribunal de Justiça de São Paulo, ao decidir sobre o direito dos acionistas minoritários, no famoso caso da Renova, em que a CROL, contratada para avaliar o desvio de 115 milhões de reais da Renova, de um total de 840 milhões que a CEMIG aportou, consta lá que a CROL está analisando isso. Só que nenhum relatório foi entregue até agora. Estranho isso. Nenhum relatório foi entregue até agora. Está no contrato da CROL. Só para lembrar a população mineira, presidente, até me perdoa, porque a gente precisa fazer a desconstrução de narrativas. Vamos lá. Só lembrar aqui, CROL, 3,6 milhões. Lefosse, 890 mil reais. Terra Tavares, 1,09 milhões de reais. Todos os contratos com empresas de São Paulo, de onde veio o diretor jurídico da CEMIG, que parece ser um deus. É um fenômeno do direito brasileiro. As coisas que ele tem feito. Segunda-feira ele vai estar aqui. E o diretor-presidente da CEMIG, que de lá vieram, de São Paulo, que hoje, inclusive, descobrimos que queriam levar o escritório para o shopping Iguatemi. Somadas essas empresas, sabe quantos são? Para investigar uma investigação que já estava sendo feita pelo Ministério Público. Vou repetir. A CEMIG faz um contrato com várias empresas para investigar o que já estava sendo investigado pelo Ministério Público, deputado Zé Guilherme. 20 milhões. 20 milhões pagaria a conta de energia
de 134 mil famílias carentes, a um preço mensal, doutor Elton, de R$ 150 por mês. Voltando, então, a senhora Ivna. Senhora Ivna, nessa manhã, chega ao meu gabinete algumas denúncias retratando o mesmo tema que nós levantamos aqui, contratações diretas. Segundo uma das denúncias, as equipes de empreiteira estão paradas devido à falta de material. E o motivo é que a área de suprimentos não consegue mais atender às necessidades das empreiteiras. E a maioria das empreiteiras, vejam só, estão dando férias coletivas, relator, devido à falta de material para trabalhar. O principal motivo desse caos, segundo as denúncias, são destituições, ameaças constantes a empregados de diversas áreas. Inclusive, anteontem, recebemos a informação que a senhora e diversas pessoas da área de suprimentos estavam no Ministério Público prestando depoimento. A senhora confirma essa informação? Que eu estive no Ministério Público? Sim. Confirmo. Existe falta de material generalizado nas empreiteiras da companhia? Senhor deputado, eu não sei se é a falta generalizada. A gente teve, um caso de falta de material esse ano, decorrente de processos licitatórios fracassados. Por causa da pandemia, os fornecedores alegaram uma disruptura do mercado muito grande, seja de insumos, seja de variação de preços, e a gente teve diversos processos licitatórios fracassados. E isso gerou, sim, um problema de falta de material, mas que a gente já conseguiu reverter isso desde o meados do ano. Né? A gente está conseguindo trazer esse suprimento, né, à sua forma normal. A senhora confirma que essas empreiteiras estão dando férias coletivas para os seus funcionários? Eu não sei te informar, eu não trabalho com os empreiteiros. Ainda sobre o tema, a senhora confirma que está publicado na intranet, na página de suprimentos, uma lista contendo 498 itens de material e ferramenta e que as gerências regionais, no caso, 7 gerências de expansão de média e baixa tensão, 7 gerências de execução de serviços comerciais e emergenciais e 3 gerências de implantação de empreendimentos de alta tensão, foram orientadas pela área de compras sobre a liberação para efetuar compras diretas ou sem licitação? O senhor deve estar se mencionando um procedimento recente que foi aprovado de compras descentralizadas. Essas compras, elas são dispensas de licitação, limitadas ao valor da lei, em 50 mil para material e serviços. E, no caso de obras de engenharia, 100 mil. Essas compras, elas eram até então realizadas por nós, nossa área, só que quando a gente recebe toda a demanda do Grupo CEMIG, essas demandas entram em gargalo e geram um atraso muito maior às obras do que já estava acontecendo. Então, por esse motivo, a diretoria entendeu que seria prudente a gente fazer essa descentralização temporária para que as áreas possam, descentralizadamente, dentro dos procedimentos requisitos que foram passados e do limite financeiro de R$50 mil, fazer as compras descentralizadas. A senhora não acha que isso é uma forma de fracionamento? Fazendo várias dispensas para fugir de licitação? Que aí vamos fazer as contas aqui para quem está nos assistindo e para os outros deputados aqui entenderem. Olha o impacto dessa medida. Se cada um dos 17 gerentes comprar um item de material no limite proposto, somente para um item nós teremos 850 mil. Se cada gerente efetuar a compra de todos os itens, ou seja, 498 itens no limite proposto, seriam 423 milhões e 300 mil. 17 vezes 498 vezes 50 mil em compra sem licitação. Partindo da premissa que o consumo anual de material é da ordem de 500 milhões, significa que praticamente tudo está sendo comprado sem licitação. Como que a senhora vê esse tipo de ação? A senhora não está acompanhando a CPI? Não é preocupante uma atitude dessa no meio de uma CPI? Senhor deputado, esse processo está sendo repassado para as equipes com muito critério, com muito cuidado. Foram feitos já treinamentos, instruções, passo a passo, a área de riscos e compliance, a auditoria e a diretoria jurídica participaram, inclusive, do workshop que foi dado. Então, os gestores lá nas regionais que forem fazer essas compras, eles estão cientes
das limitações de valores e que essas compras não vão resolver um problema de uma obra como um todo, né? Porque o valor, em tese, né, não vai abarcar o problema, mas pode ser que, em alguma situação pontual, aquela compra de dispensa de licitação vai resolver o problema. Mais algumas perguntas aqui ainda, presidente. No processo de contratação da empresa WeWork, eu vou dispensar isso aqui, que o deputado Sávio Souza Cruz já me contemplou. Vamos aqui, então, para a CROL, a grande CROL aqui. Em 30 de 11 de 2020, a CROL enviou sua proposta para o senhor Luiz Vieleg. Acho que a senhora também fez essa pergunta aqui. Então, vamos para Terra Tavares Ferrari, Elias Rosa, Sociedade de Advogados para o Serviço de Investigação Corporativa. Contrato celebrado com o escritório Terra Tavares informa a convalidação dos atos praticados a partir do dia 18 de 1 de 2021. Esse escritório é liderado pelo senhor Márcio Fernando Elias Rosa. O depoente, Leandro Correia de Castro, informou a essa CPI que o senhor Márcio Elias estava presente na reunião de destituição e afastamento do Corpo Gerencial de Suprimentos em 8 de 1 de 2021. Como que a senhora explica isso? Serviços prestados pelo senhor Márcio Elias, anteriores a 18 de 1 de 2021, ficaram sem cobertura contratual? A senhora sabe se eles foram pagos? Senhor deputado, eu não consigo te responder essa pergunta. Eu não participei da contratação, e nem da gestão, do pagamento, e nem do processo de investigação. Tá ok. A senhora foi responsável direta pelas compras da Brás Cooper e da Nova Energia, que estão sendo investigadas pelo Ministério Público de Minas Gerais? Não, senhor. Eu fui responsável pelo processo licitatório. Pelo processo licitatório. Por que esse processo está sob investigação? Esse processo ele entrou em investigação porque parece que houve denúncias quanto à qualidade do cabo que foi fornecido pela empresa. Durante o ano de 2020, a senhora era gerente de gestão de imóveis, confirma? Confirmo. Entre outras responsabilidades, a senhora respondia por layouts e definições acerca de salas e mobiliários do prédio sede da CEMIG. Confirma? Confirmo. Em 25 de 2 de 2020, o site O Tempo publicou uma reportagem na qual afirmou que o senhor Cássio Azevedo, então secretário do Estado de Minas Gerais e proprietário da empresa AIC, possuía uma sala executiva no 18º andar do prédio sede da CEMIG. Inclusive, a reportagem informa que o diretor Hudson Félix teve que ceder a sua sala para o senhor Cássio Azevedo. A senhora confirma isso? Senhor deputado, eu não tenho essa informação. O que nós fizemos em 2020 foi uma reforma no 18º andar, em que mudou todo o layout. E foram feitos pools, salas amplas, com mesas de vários diretores e algumas salas de reuniões, mas eu não sei quem as ocupava. A senhora, então, a senhora quer repetir de novo? Eu Sim. Vou dar oportunidade para a senhora responder novamente a minha pergunta. Sim. A senhora confirma que o senhor Cássio Azevedo tinha uma sala no 18º andar do prédio da CEMIG, ou a senhora não tem conhecimento? Eu não tenho conhecimento. Então, a senhora não sabe se alguém mandou disponibilizar uma sala executiva para o senhor Cássio Azevedo? Não tenho conhecimento. Nem qual era o objetivo? Também não. Deputado Cássio, depois eu retomo. Com a palavra, o deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente Cássio. Cumprimentando deputados e deputadas que acompanham esta sessão. E eu gostaria de, inicialmente, dizer uma coisa. O Ministério Público Mineiro, ele está fazendo uma investigação, tanto que a senhora Ivna nos confirma que ontem foi ouvida pelo Ministério Público, né? Então,
havia um forte esquema de corrupção na CEMIG, por isso se justificou a contratação da CROL. O nobre deputado professor Cleiton, agora mesmo disse que dentro do escopo do contrato, fala de uma investigação também de um rombo de um investimento da CEMIG e de um desvio de mais de 100 e tantos milhões de reais. Então, isso é fato. É fato. O Ministério Público Mineiro não se prestaria a fazer um tipo de investigação que está fazendo há tanto tempo, se não fosse uma coisa real. Ele está finalizando isso. Ouviu várias e várias pessoas, ouviu empresa, ouviu funcionários. Então, isso é fato. Fato. Havia um esquema forte de corrupção dentro da CEMIG. Ponto. Senhora Ive. Deputado Zé Guilherme, só se me permite... Pois não. Por favor, é só para dizer que os 115 milhões são referentes à questão da Renova em São Paulo, não aqui de Minas Gerais, só para esclarecer. Obrigado. Sim, mas a notícia que trouxe é de uma investigação, de um desvio, né? Eu estou dizendo, eu não estou entrando no mérito. Entendeu, deputado? Entendeu? Obrigado. A senhora trabalhava na Superintendência de Suprimentos quando foi elaborado o edital do pregão para aquisição de cabos condutores, cuja vencedora foi a empresa Nova Energia? Sim, senhor deputado. Pode nos explicar como é o mercado para fornecedores de cabo? Rapidamente. Como é o mercado? Cabos, normalmente, nós temos muitos fornecedores. Geralmente... E a CEMIG consome, como é óbvio, um volume enorme altíssimo de cabos por ano, né? É lógico. Muito. Nosso consumo é alto, né, de cabos, os contratos têm valores significativos e tem muitos fornecedores participando. E são vários tipos de cabos. Tá. Já foi citado aqui hoje, a Brás Cooper, na época desse pregão, se encontrava em situação econômico-financeira crítica, em recuperação judicial. É verdade? Eu não sei te afirmar. Eu sei que a Brás Cooper estava com problema de cadastro na CEMIG à época. Eu não sei exatamente qual problema era. A Brás Cooper tinha um histórico ruim de fornecimento anterior a esse pregão? Tinha. A Brás Cooper tinha performado mal em alguns fornecimentos anteriores e, nesse processo em questão, ela nem pôde participar. Tá. A senhora pode fazer um histórico de problemas de fornecimento da Brás Cooper em outros contratos anteriores a esse pregão, em que a Nova Energia venceu? Senhor deputado, eu não consigo contextualizar o histórico dos fornecimentos anteriores, porque a gestão era feita em outra área. Eu cuidava do processo licitatório, mas eu tinha conhecimento, quando dessa licitação, de que tinha uma área, a área da engenharia da CEMIG, que tinha tido 2 recusas de entregas por questões de qualidade. A senhora alertou os seus superiores? Sim, senhor. Quem eram os seus superiores à época? Eu reportava diretamente ao superintendente de contratação de materiais e serviços. Qual é o nome deles? Senhor Anderson Fagundes. Ok. À época do pregão, a Brás Cooper tinha cadastro e homologação na CEMIG? Não, a Brás Cooper não. A Brás Cooper estava inabilitada de participar do pregão. Sabemos que as 2 empresas, Brás Cooper e a Nova Energia, pertencem ao mesmo núcleo familiar. O sócio da Brás Cooper é pai do sócio da Nova Energia. A Nova Energia era produtora de cabos ou era revendedora da Brás Cooper? A Nova Energia revendia os cabos. Revendia os cabos. Sim. A senhora fez algum estudo, análise ou trabalho cronológico sobre a relação da Brás Cooper e a Nova Energia?
Sobre a relação das duas empresas, não. Eu nem sabia que eles eram parentes, inclusive. Sabia que uma revendia material do outro. A senhora acha que a Nova Energia foi uma manobra utilizada pela Brás Cooper para fornecer os cabos, caso não vencesse a licitação? Eu não sei te informar se foi manobra, senhor. Foram realizadas avaliações técnicas industriais, ATIs, na fábrica da Brás Cooper? Eu tive conhecimento que sim. Elas foram aprovadas? Não. Foi gerado o relatório com as não conformidades da Brás Cooper? Eu imagino que sim, porque toda inspeção ela tem um relatório ao final. Esse relatório foi divulgado? No processo licitatório, eu não tive posse desse relatório, não. Sabemos que o senhor Vanelli, o senhor Ivanilson, pediram ao senhor Rodrigo Marques para não divulgar o relatório. Inclusive, o que é gravíssimo, Vanelli e Ivanilson pediram ao Rodrigo para que ele alterasse o relatório. A senhora sabe por quê? Eu não tenho essa informação. Houve alteração das condições do pregão em relação à homologação? Sim, senhor. Por quê? Nós recebemos uma solicitação da área de planejamento que alterasse a condição de participação de fornecedores homologados para pré-homologados. Sabe se essa alteração das condições era uma situação que ocorria com frequência? Naquela época, estava acontecendo mais processos com algumas contratações por pré-homologados, porque, em alguns casos, não tinha fornecedores que tinham todos os ensaios. E, às vezes, alguns ensaios também, para ampliar a competitividade, os ensaios eram muito caros. Então, se optava em fazer alguma verificação técnica e deixava pendente alguns ensaios, e se aquele vencedor, aquele fornecedor viesse a ser fornecedor, ele teria que, então, realizar os ensaios e completar a homologação antes da entrega dos materiais. Quando houve essa alteração, quem eram as lideranças, superintendente e gerente da área? De qual área? Dessa área que a gente está falando sobre a condição da homologação. Da homologação? Tá. Nessa época, a área de suprimentos ela tinha duas superintendências. Sim. A superintendência de planejamento de suprimentos e a de contratação, né? A do planejamento de suprimentos, o superintendente era o senhor Paulo Vanelli. Sim. E os gerentes, o Fernando Bueno, o Ivanilson Maciel e o Leandro Correia de Castro. E a Rosana, não, eram só os três mesmo. E no caso da MS, que era a nossa área de contratação, o superintendente era o Anderson Fagundes, eu era gerente de aquisição de material, o Diego de contratação de serviços e o Rodrigo Marques, ele assumia a função de qualidade e logística. Tá. Como houve essa alteração, foi gerado adendo ao edital do pregão? Sim, emitimos um adendo. O adendo foi publicado? Foi publicado. Mesmo com a alteração da condição de homologação para pré-homologação, a Brás Cooper passou a atender às condições da pré-homologação? A Brás Cooper, no caso, a Brás Cooper não participou do processo, Quem participou foi a Nova Energia, aí fornecendo os cabos Brás Cooper, sim, Então, nessa situação, sim. Os problemas relacionados à Brás Cooper geraram algum transtorno para a CEMIG, como a paralisação ou atraso de obras? Senhor deputado, essa informação eu não sei te afirmar, porque a minha participação foi até a emissão do contrato e encaminhamento para as assinaturas. Dali para frente, ele era gerido pela área do planejamento de suprimentos. Então, e logo depois também, 2, 3 meses, eu mudei de área, fui transferida para a área de imóveis. A senhora sabe informar se a CEMIG passou por problemas de abastecimento com cabos em 2019? Senhor deputado, eu não acompanhei esse assunto à época, eu estava muito envolvida nos assuntos de imóveis.
A senhora tem conhecimento de onde ou qual setor o senhor Vanelli trabalhava antes de ir para a Superintendência de Suprimentos? Ele trabalhava na distribuição. Bom, nos documentos enviados à CPI, observamos que o senhor Vanelli trabalhou anteriormente na área de distribuição, portanto, era um senhor que conhecia todo o processo na CEMIG. A senhora já ouviu falar na lojinha do Vanelli? Não, senhor. Senhor presidente, fica claro o favorecimento à empresa Nova Energia, que parece ser uma empresa de fachada da Brás Cooper. Mesmo tendo um histórico ruim de fornecimento, cabos de má qualidade, empresa em recuperação judicial com inspeções reprovadas, a área de suprimento alterou o edital do pregão, não o publicou, de modo que a empresa pudesse concorrer. Senhora Ívida, sobre uma pergunta que foi feita pelo nobre deputado Roberto, em um pregão de 500 milhões, a Vision, com capital de 500 mil reais, o pregão era de 500 milhões, a Vision, com capital de 500 mil reais, teria sido a vencedora sem ter a capacidade econômico-financeira. Porque se vai participar de um pregão de 500 milhões e se tem um capital de 500 mil, isso está bem claro. E o pregão é o 530 G09671. A senhora tinha qual a percepção da Vision no mercado? Era boa? Era ruim? Qual que era a sua percepção sobre essa empresa? Senhor deputado, eu ainda não consigo, assim, de cabeça recordar pelo número do processo, mas os processos que eu tive mais participação em contato com essa empresa Vision foi um de subestações compactas integradas, que a gente chama de CECIS. E esse processo realmente deu muito problema. Eles atrasaram bastante o fornecimento. A senhora pode me dizer que eles ganhavam porque o preço estava muito abaixo do mercado devido à baixa qualidade? No momento da licitação, eu não conseguia saber se era baixa qualidade, né? Eles atendiam todos os pré-requisitos que foram exigidos, né? A documentação técnica, passou na habilitação técnica e comercial. Então, naquele momento da contratação, eles estavam aptos. Durante o fornecimento é que eles apresentaram os problemas. Ok. Por hora, agradeço, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado Zé Guilherme. Passo novamente a palavra à deputada Beatriz Cerqueira para seguir nos seus questionamentos. Obrigada, presidente. Senhora Ivina, agora eu quero conversar um pouco sobre a contratação da WeWork para o escritório da CEMIG em São Paulo. Vou fazer a leitura de 2 e-mails e o questionamento para a senhora. Um e-mail de Heron Lopes Pereira, no qual a senhora foi copiada, datado de 23 de julho de 2020, no período da manhã. O e-mail diz o seguinte: bom dia, Maurício. Na avaliação, consideramos a necessidade da empresa, o padrão oferecido pelas salas ofertadas e a obrigação legal de contratar o menor preço. Quando avaliamos a GoWork, com a mesma quantidade de posições dos demais, 6 posições, o preço da Regus passa a ser menor e, portanto, viabiliza a contratação. Lembrando que a localização da Regus é no JK, mesmo local da WeWork, local que interessa à diretoria. Portanto, avalio que a Regus seja a melhor opção, pois atende à questão de preço e qualidade. Depois, tem um e-mail de 25 de agosto de 2020, do período da tarde, da senhora para o Leandro Correia de Castro, dizendo o seguinte: Leandro, boa tarde.
temos que fazer uma contratação de um escritório em São Paulo para atendimento à presidência, entre parênteses, WeWork. Foi aberto o chamado 2169695, que parece estar com a Núbia, e o contrato tem que iniciar a partir de 1º de setembro, conforme proposta e demanda dos diretores. Peço, por gentileza, priorizarem a emissão desse contrato. Agradeço o atendimento e ficamos à disposição. Estudamos aqui intensa troca de e-mails e verificamos a constante cobrança de urgência para a contratação deste espaço para o escritório da CEMIG em São Paulo. Contratação, mais uma vez, foi feita por inexigibilidade de licitação. A senhora pode nos informar a razão desta urgência? Novamente, para qual objetivo foi alugado um escritório em São Paulo e por que a contratação não aconteceu para a empresa com menor preço? Deputada Beatriz, só me permite completar a sua pergunta? Sim, deputado, perfeitamente. A senhora saberia dizer qual o valor desse aluguel que a CEMIG paga para essa empresa de work? E como nós estamos aqui falando muito, a deputada Beatriz falou de criando narrativas, o tamanho do aluguel, o tamanho desse escritório, aonde se cria uma narrativa de que se vai mudar a sede da CEMIG para São Paulo. Só complementando a fala do deputado professor Cleito, porque essa história de que a CEMIG vai mudar para São Paulo, isso acho que já é um assunto, uma narrativa que está se querendo criar aqui, que acho que nem é objeto aqui dessa CPI, mas eu queria que a senhora falasse o preço do aluguel dessa sala, onde seria a pressuposta sede da CEMIG. Deputado Cássio, mais uma vez fui citado pelo deputado Roberto, só para informar, deputado, que não é narrativa não, inclusive na CPI nós vamos provar, e eu já tenho a prova, de que isso era a intenção dessa diretoria. Obrigado. Eu vou só pedir para a deputada Beatriz concluir, continuar, e, deputado Roberto, se ela quiser responder, tudo bem, mas o questionamento está sendo feito à nossa testemunha, né? Fique à vontade, deputada Beatriz. A primeira pergunta eu fiz, presidente. A senhora quer que eu repita? Pode, por gentileza. Hã? Pode repetir, por gentileza. Sim. Eu li os 2 e-mails, um do Heron Lopes Pereira e para o Maurício, copiando a senhora. Depois, que foi de 23 de julho de 2020. Depois eu li um e-mail da senhora, de 25 de agosto de 2020, para o Leandro Correia. E aí, na análise da documentação, que nós já tivemos acesso, que foi encaminhada à CPI, o que nós identificamos foi uma intensa troca de e-mails e uma cobrança constante da urgência para a contratação deste espaço para o escritório da CEMIG em São Paulo. O contrato com a WeWork é um contrato de R$ 145.560. As minhas perguntas são as seguintes. Antes disso, né, lembrando que foi uma contratação sem concorrência, a senhora sabe me informar a razão dessa urgência? Por que ou para quê? Né? Qual o objetivo de se alugar um escritório em São Paulo? E por que não contrataram a empresa com menor preço? Essas são as primeiras perguntas. Entendi. Obrigada. Senhora deputada, quando o Heron mandou esse e-mail, nós concluímos, tecnicamente, que a Regus era a melhor opção para a CEMIG, considerando os requisitos elencados e o valor, né? No entanto, quando a gente foi fechar com essa empresa, ela já não tinha mais salas disponíveis no tamanho que a CEMIG necessitava. Por isso, tivemos que partir para outra opção, que foi a WeWork, somente por esse motivo. E com relação à necessidade de urgência, eu não sei falar exatamente o motivo, mas existia a urgência, sim, de que esse contrato fosse fechado na data que a senhora informou. Quem informou essa urgência? Essa urgência vinha de onde? Do gabinete da presidência. Ok, obrigada. Só para que nós possamos compreender, do e-mail que eu li, que era do Heron Lopes para o Maurício, em que ele cita as três,
tem a proposta, que foi encaminhada a proposta para a CEMIG, o que a CEMIG levantou os valores, a GuWork, o valor do aluguel era de R$ 4.500. A Regus, o valor era de R$ 5.048. E foi contratada a WeWork, que o valor foi de R$ 9.380. Por isso que a gente questiona como que a CEMIG fez a contratação do maior valor. Por isso, o nosso questionamento. Eu vou ler um outro e-mail e as minhas últimas perguntas. O e-mail é de Daniele Cristina Maciel Marques, datado de 10 de agosto de 2020, do período da manhã. Esse e-mail foi dirigido ao Heron Lopes, com cópia para a senhora. Está escrito, com cópia não, dirigido também à senhora. Prezados Heron e Ivna, bom dia. Peço-nos encaminhar o estudo de serviços corporativos com as opções e custos para locação do escritório em São Paulo, considerando os 3 quesitos abaixo, quais são: razoabilidade de custos, padrão das instalações e serviços oferecidos, flexibilidade de oferta com rede de escritórios. Voltando ao pedido. Para comparar as empresas, incluindo uma tabela ao final que conclua pela WeWork. A minha pergunta, a senhora disse de onde veio a pressão, né? Mas, de novo, nos fica o questionamento. Por que havia pressão para contratar a WeWork? A senhora sabe informar se esta pressão para forjar uma justificativa foi levada a conhecimento dos órgãos de controle, comissão de ética, compliance, auditoria interna, conselho fiscal ou comitê de auditoria? Senhora deputada, quando eu recebi esse e-mail, eu reportei ao meu chefe Heron de que faríamos o trabalho conforme nós sempre fazemos, né? Que é fazendo as 3 cotações. E o documento final que nós elaboramos com base em informações técnicas e que passamos, inclusive, não concluía pela WeWork. Não concluiu? Não concluía pela WeWork, né? Tem um comparativo e, tecnicamente, a nossa orientação era pela Regus, que atendia todos os requisitos que eles tinham elencado. Ok, obrigada. Bem, a senhora saberia me dizer, então, se mesmo com a orientação técnica, né, a orientação técnica final não era a contratação da WeWork, foi contratada a WeWork. A senhora sabe me dizer se essa situação chegou a ser levada a algum órgão de controle da CEMIG? Não sei te informar. Me permite, deputada Beatriz, quem deu a ordem para que fosse contratada a WeWork, mesmo com a orientação contrária, a orientação técnica contrária? No final, acabou-se concluindo tecnicamente pela WeWork pela questão do distanciamento do Covid, né? Porque naquele momento, quando foi feito o estudo, né, que foi em torno de uns 30 dias antes, a Regus era a melhor opção. Quando nós partimos para o contato com essa empresa para contratá-la, ela já não tinha uma sala grande como não precisávamos. E, desse motivo, foi para a segunda opção, que era a WeWork. A minha última pergunta, presidente. Mudando de assunto, voltando ao escritório Terraz, Tavares, Ferreira, Elias Rosa, Sociedade de Advogados, ou ao escritório Sampaio Ferraz e Advogados, que, junto com a Kroll, foram contratados por R$ 7.656.042. Eu gostaria de perguntar à senhora, a senhora sabe se os escritórios Terra Tavares e Sampaio Ferraz também estão atuando nas supostas questões e investigação de corrupção que já foram discutidas aqui durante essa CPI, que justificou, inclusive, a contratação da Kroll? Senhora deputada, eu não sei te informar se elas estão atuando, porque essa gestão e execução do contrato é feita pela área jurídica. Agradeço. São essas as perguntas, presidente. Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Indago aos membros desta comissão se há mais algum questionamento a ser feito à senhora Ivna de Sá Machado de Araújo, gerente de Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado professor Cleiton. Senhora Ivna, sobre a contratação da IBM Brasil para o serviço de Omnichannel. A minuta de contrato utilizada na contratação da IBM Brasil não é padrão da CEMIG.
No processo de contratação, há um parecer jurídico estranhamente emitido pelo diretor jurídico da CEMIG, acerca da inexigibilidade em si. No entanto, não identificamos análise e parecer sobre a minuta de contrato utilizada. Pergunta: a senhora se atentou para isso? Houve análise de gerência de direito administrativo sobre a minuta de contrato celebrada com a IBM? Senhor deputado, nós recebemos a minuta revisada pelo Departamento Jurídico. Pelos depoimentos, porque não chegou aqui para nós. É algo que a gente vai ter que requerer. Pelos depoimentos do senhor Vantuil Teixeira e da senhora Silvia Cristiane, restou comprovado que a IBM subcontratou a AIC para o serviço de call center. Essa subcontratação foi feita de forma direta ou indireta. Para ficar claro, a direta, para quem está nos assistindo, é quando a CEMIG paga diretamente a AIC, enquanto a indireta é quando a CEMIG paga a IBM e essa paga a AIC. Direta ou indireta? Senhor deputado, o contrato que passou por nós foi feito com a IBM. Com relação à subcontratação, eu não sei te informar, porque aí é a gestão lá da área. Então, de forma direta? Sim. Então, no requerimento que nós fizemos da CEMIG sobre a comprovação dos pagamentos feitos à IBM, devemos acrescentar também os pagamentos feitos também à AIC. Para nós sabermos aí qual que é o valor, senhor relator, qual que é o valor gasto até o presente momento. Sobre as inexigibilidades de 2021, a contratação das empresas Kroll, Sampaio Ferraz e Terra Tavares não tiveram pareceres jurídicos e nem os respectivos termos de convalidação de atos. Como que a senhora explica isso? Senhor deputado, esses são os contratos em que tiveram a convalidação, né, e tiveram aquela verificação nossa de que não havia o parecer, mas que a análise jurídica estava contida na proposta de deliberação. A senhora não considera que a documentação dessas contratações está irregular, principalmente considerando o relatório da auditoria interna? Ela está diferente do que está escrito hoje na instrução jurídica, IJ04. Diferente seria irregular? Ela não tem toda a documentação elencada, mas a finalidade da análise ela está contida dentro do processo, não em um documento separado, mas em um mesmo documento. Conforme depoimento dos senhores Daniel Poliano e Thiago Lhô, parecer jurídico é uma opinião técnica para orientar a diretoria em suas tomadas de decisão. Nas contratações dos escritórios de investigação, notamos que o senhor Eduardo Soares emitiu opiniões jurídicas, assinou as PDs e assinou os contratos. Ou seja, nós podemos chamar o senhor Eduardo de um faz-tudo. Como a senhora interpreta o fato do diretor jurídico se manifestar juridicamente favorável para uma contratação em que ele mesmo assina o contrato? Senhor deputado, normalmente o parecer jurídico ele é emitido antes, né, de ser apreciado a proposta de deliberação na diretoria, justamente para dar um embasamento, né, jurídico para auxiliar na tomada de decisão. Nesse caso específico, né, a própria análise foi feita pelo senhor Eduardo, né, o qual tinha o conhecimento, né, e tem a condição aí de responder juridicamente, né, fazer essa análise melhor do que os outros diretores, no caso. Tá ok. Ele vai estar aqui na segunda-feira. Obrigado pela resposta. A senhora atuou na área de suprimentos por quase toda a sua carreira na CEMIG. A senhora já tinha se deparado com quantidade e valores tão expressivos contratados sem licitação? Ou seja, somente em 2021 já são 1,3 bilhões em contratações diretas. A senhora percebeu alguma mudança recente na forma como essas contratações têm sido conduzidas na empresa? Senhor deputado, com relação ao volume de contratações, eu posso te dizer que, em geral, todas as nossas contratações sofreram um aumento significativo, muito maiores, sejam elas de processo licitatório, né, licitações, como de contratações diretas. O volume de investimento que foi aprovado é muito grande e nós estamos fazendo um número muito maior. E com relação... Qual foi a última pergunta? A senhora, na verdade, a senhora não respondeu a minha pergunta. Eu não estou falando do volume de contratações.
Eu estou perguntando acerca do volume de contratações sem licitação. Sim, e sim. Então, desculpa, como o volume de contratações em geral aumentou, e o de inegibilidades, né, contratação direta também, né, até por analogia aí, né? Permite, professor Cleiton? Claro, nobre relator. A senhora Ivne fala no aumento de contratações em razão de investimentos. Acho que as contratações mencionadas pelo deputado professor Cleiton não guardam relação com investimentos, né? Prestações de serviço, call center, coisas de rotina que já eram feitas, além de escritórios de advocacia, etc. Então, para sua análise, excluídos os investimentos, retoma a pergunta do deputado professor Cleiton, houve um aumento do volume de contratações sem certames licitatórios, excluídos os investimentos? Eu não sei te falar, comparando com todos os anos e excluindo os investimentos, senhor deputado. Existem regras de segregações de funções? A área solicitante também assina o parecer e a PD? É regular isso? Não. Na verdade, somente nos casos das contratações jurídicas, né, em que a área que está solicitando é o jurídico que emite o parecer. Mas, em condições normais, não. A área demandante, ela solicita a área jurídica para fazer a avaliação com base na nota técnica, né, e as informações que eles prestam, e a área jurídica faz a análise à luz da lei se enquadra, né, como uma contratação direta ou não. Então, o senhor está afirmando que existe esse tipo de segregação na área jurídica. Deputado... Não, senhor. Deixa eu corrigir. Tá. Existe essa segregação na CEMIG. Certo. A minha pergunta, então, é simples. Por que não outro advogado? Eduardo Soares solicita e ele mesmo atesta a regularidade? Só não acha isso estranho? Desculpa, é uma pergunta para mim? Eu não sei te falar por que ele está emitindo os pareceres, né? E tem que ver como está, né, a gestão dentro da área jurídica. A senhora teve reuniões com a auditoria interna ou compliance a respeito das inexigibilidades realizadas em 2021, a exemplo do que foi relatado pelo depoente Leandro Correia de Castro, quanto às inexigibilidades de 2020? Sim, senhor. Terminando, deputado Cássio, recebemos uma denúncia anônima de que a área de suprimentos, em face da falta de vários materiais para construção e manutenção de redes de distribuição, liberou as áreas de campo da CEMIG para efetuarem compras de material, sem licitação e de maneira descentralizada, como a senhora mesmo confirmou, até o valor de 50 mil por item de material. Sabemos que existem milhares de itens de material e centenas estão em falta no estoque da empresa. Temos também a informação de que há áreas de campo na CEMIG que estão comprando materiais sem licitação na casa de milhões de reais por mês. Qual o motivo dessa deliberação? A senhora acha razoável essa decisão? Senhor deputado, eu não tenho informação de compras de milhões. Eu tenho informação desse procedimento de compras descentralizadas que foi passado para as áreas de forma responsável, por treinamento, com todas as informações, que inclusive elas ainda estão, né, a gente ainda está treinando as áreas. Então, assim, eu não tenho informação dessas compras de milhões. Eu só queria retomar aqui, que eu acho que é importante, até para a relatoria, para a nossa consultoria, que eu me lembrei aqui de um detalhe, até peço licença um minuto, presidente e depoente, sobre a prática do senhor Eduardo Soares, que solicita a contratação dos escritórios, que assina a proposta de deliberação, que assina o parecer jurídico e assina o contrato a qual ele mesmo fiscaliza o contrato. Veja que prática
suspeita que está acontecendo. Última pergunta. A atividade de construção e manutenção de redes de distribuição é altamente especializada. E é do nosso conhecimento que a carga de treinamento dos profissionais é extensa, bem como o nível de especialização desses. Atualmente, estamos verificando que alguns pregões estão sendo vencidos por empresas de coleta de lixo. Coincidentemente, empresa de coleta de lixo, prestando serviço de manutenção de redes de distribuição, sabe de onde? Deputado Sávio Souza Cruz, presidente Cássio Soares, de São Paulo. A gerência de compras não é responsável por verificar essa qualificação? Só um minuto, deputado professor Cleiton. A senhora aí está trocando ideia com o advogado. Perdão. Talvez tenha que repetir, deputado professor Cleiton, porque ela está trocando uma ideia com o advogado sobre uma situação que surgiu aqui. Eu espero, eu aguardo, presidente. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos para que esses esclarecimentos. Professor Cleiton, por gentileza. É só a última pergunta, presidente, e aí eu entendo que a depoente estava conversando com o seu advogado, então vou retomar, senhora Ivna. Última pergunta, por favor. Atividade de construção, manutenção de rede de distribuição é altamente especializada. E é de nosso conhecimento que a carga de treinamentos profissionais é extensa, bem como o nível de especialização desses. Atualmente, estamos verificando que alguns pregões estão sendo vencidos por empresas de coleta de lixo, coincidentemente, oriundas de São Paulo. A gente cita o caso que foi parar esses dias nos jornais, de uma empresa chamada Lituceira, se não me engano, nós já até apresentamos requerimento aqui para fazer a oitiva. A pergunta é, vou repetir para todos ouvirem, empresa de coleta de lixo fazendo trabalho de construção, manutenção de rede de distribuição. E de onde? A empresa de São Paulo. A gerência de compras, ela não é responsável por verificar essa qualificação? A senhora não acha temerário serviços especializados estarem nas mãos de empresas sem o mínimo de qualificação para a sua execução? Senhor deputado, a gerência de compras de material e serviço, ela não cuida da prospecção... Desculpa, eu não consegui ouvir. Desculpa, está me ouvindo? Agora sim. Obrigada. A nossa gerência de compras de material e serviço, ela não cuida da prospecção de fornecedores, cadastro e essa verificação. Uma vez que a empresa está cadastrada na CEMIG, ela tem o login e senha para participar dos nossos processos licitatórios, dali para frente ela já está participando do processo. Obrigado. Terminei, presidente. Agradeço, deputado professor Cleiton, pelos questionamentos. Indago se há mais algum deputado com a palavra, deputado Zé Guilherme. A senhora, em algum momento, trabalhando na área de suprimentos, foi solicitada a assinar algo que não estava de acordo? Não, senhor. Um documento que foi enviado a essa CPI relata que a senhora foi solicitada a assinar um termo aditivo a um contrato que a senhora não estava de acordo. O documento diz que a senhora disse que não iria assinar. A senhora estava substituindo Anderson Fagundes. Isso é verdade? Eu estou me recordando o fato. Realmente, o meu superintendente estava de férias e havia um pedido de emissão de um aditivo de um contrato que o prazo já tinha expirado, e aí eu tive que alertar essa pessoa que eu não poderia assinar esse aditivo porque o contrato já havia sido expirado. Tá bom. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado Zé Guilherme, e chegamos ao final desta oitiva. Eu aproveito para agradecer a senhora Ivna de Sá Machado de Araújo, também seu advogado, doutor Rogério Magalhães Leonardo Batista, por ter vindo trazer seus esclarecimentos. Eu agradeço também ao público que se manifesta, e nós recebemos aqui algumas manifestações também através do
e-mail com algumas denúncias que nós recebemos, acolhemos e vamos dar sequência aos trabalhos desta CPI. Eu vou suspender por que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento dos deputados professor Cleiton, deputado Sávio Souza Cruz e deputada Beatriz Cerqueira, requerimento de número 10.194 de 2021. A deputada e os deputados que este subscrevem requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, informando acerca da possível existência de violação às prerrogativas de advogados e empregados públicos da CEMIG, notadamente no que tange ao possível acesso pela empresa privada Kroll a informações contidas nos seus computadores funcionais. Este é o primeiro requerimento que colocam em votação. Os deputados que discordem, solicito que se manifestem pelo microfone. Não havendo, está aprovado o requerimento. Requerimento em comissão, de número 10.192 de 2021, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, deputado professor Cleiton e deputada Beatriz Cerqueira. A deputada e os deputados que este subscrevem requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao governador do Estado para as providências que entender cabíveis, informando-lhe que, diferentemente do que foi por ele amplamente anunciado em suas manifestações públicas, a CEMIG não tem permitido aos seus empregados convocados para depor na condição de testemunha perante esta CPI o esclarecimento de todos os fatos que são objeto de investigação. Requer-se que seja ele informado, no citado ofício, que as testemunhas, previamente aos seus depoimentos, têm apresentado a esta CPI correspondências enviadas pela CEMIG, advertindo-os da não liberação do dever de sigilo profissional, impedindo-os, assim, de esclarecer todos os fatos objetivos da investigação. Este é o requerimento que passo à votação neste momento. Em votação, o requerimento, os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Requerimento em comissão de número 10.193, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, deputado professor Cleiton e também da deputada Beatriz Cerqueira. A deputada e os deputados que este subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, especificamente nos termos do artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal número 1579, de 18 de março de 1952, a intimação do senhor Carlos Eduardo Altona, sócio-administrador da empresa ESEC Consultoria em Recursos Humanos, na condição de testemunha para esclarecimento sobre fatos envolvendo a contratação da mencionada empresa pela CEMIG para a prestação de serviços de recrutamento de pessoal. Este é o requerimento que coloco em votação neste momento. Em votação, o requerimento, os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Agradeço a participação e presença do deputado Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, do nosso relator, deputado Sávio Souza Cruz, deputada Beatriz Cerqueira, deputado professor Cleiton e também do deputado doutor Eli Tarquínio, pela participação nesta tarde de mais uma reunião extraordinária da CPI. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convocados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.